Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos ver se esse aqui dá certo, né? Depois de tantas derrotas aí, né? Se bem que hoje foi um dia bem produtivo, tá? Hoje é terça-feira ainda, do mês 4. E é uma terça-feira, né? Dentre as que tem no mês 4. E hoje eu reparei o que? 3 placas mães, 3 placas, essa aqui é a quarta placa mãe, tá? E acho que vai dar certo também. Bom, o histórico dela, né? Primeiro, essa placa provavelmente é usada para mineração, que olha a quantidade de PCI Express que tem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PCI Express. Se usar aqueles extensores, né? Extensores, não sei como é que chama, de PCI Express, então aí vai ter bastante, né? Então, provavelmente a mineração. Porém, aconteceu uma coisa que é estranha para ser mineração, né? O cliente estava usando, acho que ele foi ligar alguma coisa essa que eu não sei o que é, que subiu um cheiro de queimado e a máquina desligou, né? Aí, bom, e ele falou inclusive que estava desconfiado que seria na parte do processador. Não só desconfiado, como acho que ele mexeu também, né? Porque primeiro eu tirei o dissipador dos VRMs, olha aí, ele tá bem feioso, né? Bem sujo. Tá, eu acho que o próprio cliente tentou fazer algum tipo de reparo, né? Mas não teve muito sucesso, certo? Então ele tá é bem fininho, tá? Mas tá bem sujão. E olha aqui é a placa limpa já, tá? Eu postei lá no Instagram, vai lá no Instagram, tá? Que vai ter a postagem lá da placa assim que eu tirei, tá? Desse VRM, que agora eu já limpei aqui, né? E vai ter lá a informação, né? A foto, quer dizer. Bom, o cliente mandou o próprio processador. Peraí, tirar o zoom ali, certo? É um G alguma coisa, um Pentium, um Celeron, tá? Processador basicão. Mais um motivo que eu suspeito dessa placa ser para mineração, porque o processador não precisa selar essas coisas. Se ele estava ligando alguma coisa, pode ser que ligou um riser, né? Alguma coisa assim, e acabou entrando em curto a parte dos VRMs, né? O VRM em si. O problema principal é o que? Esse MOSFET, aliás, antes de mostrar ali, esse MOSFET eu encontrei ele já, né? Deixa eu subir aqui, peraí. É esse SM4377NSKP, é um MOSFET de canal único e canal N, né? E modelo tipo único, tá? Ele é 30 volts barra 50 amperes. Certo? Então eu encontrei ele aqui, tem as informações, essa tabela é extremamente importante. Ele tem um pulso de drenagem de corrente de teste até 120 amperes, meu Deus do céu, tá? A 25 graus Celsius, né? Tem a temperatura e até, porque a temperatura é extremamente decisiva, né? Nessa tabela aqui, nesses testes, na verdade, né? Tá? Porque olha lá, no Pulse Drain Current Tested, né? Meu inglês excelente, tá? A 25 graus Celsius ele consegue aguentar, né, uma corrente até 120 amperes e a 100 graus Celsius ele consegue 85, tá? Então a temperatura é extremamente importante nesses casos, tá? Porque às vezes quer fazer um overclock, aí por isso que o pessoal usa nitrogênio líquido ou usa uma dissipação extremamente boa, tá? Bom, vamos lá, né? Não vou falar disso não, porque isso aqui já é parte muito técnica e não é o intuito do canal. Eu já achei um que eu achei numa placa AMD, se não me engano, tá? Esse NTMFS 4921, ele é de 30 amperes e 30 volts, 58.5 amperes. Esse aqui vai servir, tá? Para esse local. Só porque aí vem o problema. Ele rompeu ali, o processador não está queimado, como eu disse, poderia queimar. Só porque ele está na PCB, tá vendo? Ele está na placa. Olha aí, ele furou, né? Ele afundou, certo? Não sei se consigo chegar mais perto aqui e mostrar bem. Olha aí, tá? Ele uniu, né? Praticamente todos os terminais. Espera aí, deixa eu pegar uma pinça para mostrar mais fácil. Ó, cadê aqui? Isso aqui, os 3 primeiros aqui, começando de baixo para cima, são SERS, tá? Então esse aqui, ok. O problema é que o gate que deveria estar aqui sumiu, né? Olha aí, não tem terminal, não tem absolutamente nada. Aqui tem um furo, né, na placa
E aqui é o dreno, que também tanto faz. Nem o source, nem o dreno, esse aqui é o MOSFET de alta, ele está em curto. Então, beleza, ponto positivo em relação ao terra, né, obviamente. Tá, então o que eu vou fazer como critério de conserto aqui e torcer para dar certo? Tá vendo o resistor ali? Esse tá de cabeça para baixo, né? Um R0, acho que é um R0 ou um A0, né? Não sei, tá? Esse ou O também, né? Porque não tem o traço, se bem que o outro aqui também é 0 e não tem traço. Mas enfim, tá esse resistor aí. Tá vendo que ele tem aqui em cima, ó, na fase de cima, tá vendo ele ali também? E o gate tá indo para ele. Em cima dele tem outro resistor, que esse simplesmente evaporou-se, né, na hora da queima, na hora que ele queimou. Eu não vejo necessidade de colocar esse resistor, mas o gate ele está interligado ao resistor de cima, o 1R0, certo? Então eu vou ter que fazer um fio, tomar muito cuidado para isolar o gate do source, obviamente, né? E da própria PCB, eu não sei como farei isso ainda, mas eu vou ter que fazer isso e soldar ele ali em cima, tá? E vamos ver se não vai fechar curto nem nada, e vamos ver se eu tô certo também sobre esse MOSFET aguentar, tá? Vamos ver se vai dar certo. A placa, eu não cheguei a colocar no vídeo, mas ela liga e bipa, tá? Então, ou seja, tá só com essa fase desativada. Para mineração, às vezes nem precisa, tá? É só porque, como quando chegou eu tirei, né? Tava bem feiozão, né? Vocês puderam ver na foto do Instagram, quem teve a curiosidade de ir lá olhar. Talvez estava em curto, eu nem olhei isso aí, viu, pessoal? Eu já limpei, tá? Já tá aprovado. Então, a primeira coisa que eu fiz já foi limpar, não foi ver se nem tá em curto, para depois da limpeza ver se tinha algum curto. Aí não tinha. Então, não sei se foi a limpeza que pode ter removido o curto, porque com curto aqui, obviamente não liga, tá? Mas agora não está em curto. Se for para mineração mesmo, talvez nem precise dessa fase, porque a mineração, pelo menos em placa de vídeo, é baseada nas placas de vídeo. O processador fica processamento 0, né? Basicamente, 0 não, fica 1, 10, que é para o Windows funcionar e para os programas executarem. Mas o processamento em si do processador é ínfimo, né? Então eu vou tentar fazer isso aqui agora, né? Soldar isso aqui agora e conferir mais uma vez resistores, né? Se esse resistor aqui é direto no gate mesmo, e assim ver se eu consigo resolver esse problema, tá? E ter todas as fases funcionando 100%. Vamos à conclusão dessa placa, né? Antes de mais nada, eu pedi para a Bruna entrar em contato com o proprietário dela para saber o que aconteceu. Se ele tinha ligado a placa depois do ocorrido, né? Até para confirmar se estava fechando curto ou se o processador também tinha queimado, porque poderia acontecer com o furo que deu na PCB aqui, o processador queimar, né? Então tem uma tensão maior de alimentação do processador, e queimar isso não é para acontecer, mas pode acontecer. E para confirmar se é mineração, né? Aí o cliente disse que sim, é para mineração que eu uso essa placa, ou seja, a parte do processador funcionar as 7 fases não é tão importante assim, porque o processador ele fica quase em estoque, né? Não sai disso. E ele disse que enviou para uma assistência, né? Não sei qual, não sei onde, e essa assistência condenou a placa. Aí tem gente que fala assim, pô, você não vai xingar, essa assistência vagabunda, sem vergonha. Não, eu não vou xingar não, tá? Eu vou agradecer, obrigado por ter condenado a placa, que ela veio pra mim e vai dar certo aqui, né? Pelo menos, entre aspas, né? Vai funcionar, não é 100%, mas vai funcionar. E eu vou ganhar dinheiro. Então, beleza, obrigado assistência aí por ter condenado a placa e o cliente ter mandado pra mim. Bom, vamos lá. Pelo fato de ser mineração, eu tava querendo saber, eu pedi para perguntar ao cliente, porque o uso do processador ele não é tão relevante, tá? Ele é irrelevante quando usa mineração. E como são várias PCI Express aqui, o processador ele fica, como eu disse, em modo estoque, né? Não sai disso. Então assim, o que eu entrei em contato? Eu tentei soldar, eu vou postar a foto aí, né? Vai estar no Instagram também, mas eu vou postar a foto eu tentei raspar isso aqui para tirar esse curto. Por quê? O source e o gate estão em curto, né? Olha, ele furou a PCB, ele está em curto. Existe a possibilidade de tirar esse curto se está na PCB e é internamente? Tem possibilidade, claro que tem.
Só porque o risco é muito grande de parar a placa mãe parar de funcionar de vez. E uma placa dessa aqui, vamos colocar aí que está produzindo pelo menos 40 reais por dia, no mínimo, né, 40 contos por dia. Então, para o cliente isso aqui é inviável, né? Perder a placa por conta de uma fase, porque existe esse risco, tá? Eu vou estar raspando isso aqui, existe essa possibilidade. Eu faria isso aqui se o cliente usasse o processador 100%, ou vamos exemplificar numa placa de vídeo, né? Se o cara usa a placa de vídeo para jogar, que ela normalmente fica em 100%, né? Da esmagadora maioria das placas. Eu faria isso e cobraria? De forma alguma. Por quê? Porque não vai estar o equipamento 100%. Só que aqui é uma coisa que não tem... É melhor deixar desse jeito. Vamos colocar um outro exemplo, né? Aqui tem 6 USBs que tem aqui. Se uma delas para, né? Ou eu vou falar assim, cliente, ó, eu rompi o trilho, eu vou ter que raspar a sua placa, mexer, ou então fazer uma solda BGA para essa USB das 6 que estão funcionando. Uma parou, voltar a funcionar. Essa uma. Só porque aí eu fazer uma solda BGA, onde tem risco do chip queimar, tem risco de pad sair, tem N riscos por causa de uma USB. Uma USB não compensa, né? Assim, ao meu ponto de vista, não compensa. Quem vai tomar essa decisão não sou eu, né? O outro MOSFET até aqui eu fiz a ligação ali, mas como eu disse, não deu certo, porque o source e o gate insistem em ficar em curto. Quem vai decidir isso vai ser o cliente, né? Então eu pedi para a Bruna mais uma vez entrar em contato com ele, perguntar se teria problema deixar uma dessas fases desativadas, né? Ele vai funcionar normalmente, só que o processador, se ele for usar 100%, ela pode dar alguma tela azul, pode parar, pode dar algum defeito, mas se é para mineração, ele não vai usar o processador a 100%, beleza? Então assim, ele vai entrar em contato comigo, vou finalizar esse vídeo agora, certo? Eu coloco um texto no final se ele não tiver aprovado, e se o vídeo parar agora é porque ele aprovou e a placa já provavelmente esteja na posse dele, porque é uma placa de produção, né? Ela precisa estar operando, beleza? Então infelizmente ali eu vou colocar de novo, né, o dissipador e tudo certinho, tá? Mas infelizmente aquela fase ali vai ser muito complexo recuperar, tá? Tirar esse gate, esse curto que está entre o gate e o source, e acho que não vale a pena, não vale o risco de furar, né, de raspar a placa, beleza? Então é isso aí, vamos pro próximo. Preciso de um detalhe, né? Esqueci de mostrar ela funcionando. Já ia tirando os negócios aqui. Vou trocar a bateria dele também, porque a bateria sofreu um murrão aqui, né? Levou um soco aqui no canto dela e tá? Ela vai demorar a ligar justamente porque tá sem a bateria. Aí ele fica desligando, ligando, desligando, ligando, tá? É normal, certo? Mas vamos lá, tá ligado aqui, né? Na PCI Express. Ela tem um onboard, mas o onboard dela é aquela DVI de 20 pinos, né? 20 terminais mais 0, acho que chama. E esse aí é tipo secundário, ele não sai o vídeo com tanta facilidade, depende do adaptador, tá? Vários fatores. Olha, ela desligou a primeira vez, acho que ela desliga de novo. Desligou, ligou. Essa memória é dele mesmo, o processador também é dele, como eu tinha dito. Vamos ver se vai dar imagem agora. Pitou, tá sem o cooler, né? Então não vou deixar muito tempo. O cooler tá ali, mas aí placa de vídeo, essa placa de vídeo tem problema, tá? Eu tô usando ela como teste aqui, mas ela tem defeito, então esses artefatos aí são da placa de vídeo, tá? Então ainda tá funcionando, beleza? 100% sem nenhum curto-circuito que seja comprometedor para toda a placa, só para aquela fase. Bom, pessoal, olha aí. Sou um animal mesmo, né? Eu tinha visto que esse mesmo cliente, que foi que eu acabei de consertar, né? Que tirei o curto ali da parte dos VRMs. Eu tinha visto que esse cliente mandou 2 equipamentos, mas dificilmente são 2 equipamentos iguais. Então não me atentei, eu peguei a 194 primeiro, porque é a última da lista, né?
da nossa comanda aqui, né? Se é que pode se dizer comanda, mas é o mais antigo que está aqui, 194, peguei e fui fazer, né? Aí eu tava sofrendo para achar o gate, o terminal do gate, sofrendo assim, né? Mas tava tendo que analisar, sendo que era só pegar uma igual e comparar, né? Tava sofrendo à toa, certo? E bom, completamente desnecessário, né? Por quê? Porque o cliente mandou outra com problema também, tá? Essa outra eu já fui seco aqui nos VRMs, mas não possui nenhum encurto. Então eu vou tirar o próprio processador do cliente, a memória do cliente está ali na caixa, e vou testar. Por quê? Porque eu sei que o processador dele está bom. E segundo, porque nesse caso, como o equipamento é todo dele, não vejo problema nenhum em testar com o próprio equipamento dele, né? Não tem curto nos VRMs, não achei nenhum curto também em outras partes da placa, tá? Eu vou dar uma olhada, ver o que é, torcer para não ser nada grave. Aparentemente foi a mesma coisa, tá? Subiu o fedor de queimado e a placa parou de funcionar, tá? Eu vou colocar tudo no mesmo vídeo. Bom, pessoal, é provável que eu tenha encontrado o defeito, tá? Que infelizmente, aparentemente é nesse PWM. Por que eu digo que é nesse PWM? A sorte é que eu tenho uma placa idêntica a essa aqui, né? Que já está teoricamente consertada. A propósito, o cliente aprovou, tá? O fato de estar sem essa fase aqui não é problema para ele, não. Eu testei o sistema, funcionou tudo normal, certo? Fiz teste até inclusive minerando, coloquei duas placas, tá? Uma PCI, uma no Riser. Funcionou normal e para ele não tem nenhum problema não deixar sem uma fase, tá? São 7 fases no total, tá? Só porque é o seguinte, eu tenho outra placa que está aqui funcionando, né? Mesmo que sem uma fase. E o que eu tenho de parâmetro de comparação é a medição que eu tenho em relação ao source, que está dando curto com terra, certo? O source de alta, né? Do MOSFET de alta, está em curto com terra. Isso não pode acontecer, certo? O dreno está ok, o dreno não tem problema, mas o source está em curto com o terra. Então, assim, esse aqui é o ISL 95866, né, esse PWM. E eu não encontrei datasheet, eu não encontrei absolutamente, assim, eu encontrei, eu vou mostrar para vocês aqui, mas é pouca coisa, né? Então, o que eu usei como parâmetro de teste? Pelo fato de eu ter outra placa igual, ele não está esquentando, tá? E eu não tenho nem referência do que é entrada, do que é saída, do que é terra nele, eu não tenho isso aí. Então, como eu não tenho o parâmetro, eu fiz a medição do seguinte. Aqui no source, né, eu encontrei nessa placa aqui, com uma ponta de prova no source, eu encontrei aonde está dando curto, certo? E comparei com a outra placa. Eu peguei o source aqui, da outra placa, ela já está com o thermal pad e o dissipador, né? Então eu peguei esse aqui lá na outra placa, eu medi o source aqui e encontrei alguns terminais que estão em curto e na outra placa não estão em curto. O que eu vou fazer? Hoje não vai dar tempo mais, porque falta 5 para 6 da tarde. Eu não vou mexer mais nisso aqui, até porque vai dando final do expediente, a gente vai cansando as vistas, né? Então eu não gosto muito de trabalhar no início da noite, não. Pelo menos não com solda, tá? Eu prefiro fazer outras coisas aí, trabalhar com outros setores que também tem que fazer, mas com solda eu não gosto de mexer depois das 6 horas e tal. Enfim, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele amanhã, certo? E confirmar se o curto vai sumir, porque é o tanto de MOSFET que eu tirei, tá? Só por desencargo de consciência, eu tirei todos esses MOSFETs aqui. Esse aqui não está em curto, o source, e esses dois não estão em curto. Ou seja, dentro desse PWM, a parte do gate dele, do source dele, né, que habilita os gates, ela está em curto alguns setores, ela provavelmente não está totalmente em curto. Então ele recebe alimentação, mas a alimentação não sai, né? Ele não libera as tensões. O que eu encontrei sobre ele foi esse documento aqui, né, que fala que ele é um regulador PWM da Intel, 4 mais 8 multifases, né? Então ele controla justamente 7 fases, como eu tinha dito. E aqui tem algumas informações básicas, né, que para mim não tem relevância. Tem também eficiência dele, né, a questão de, acredito eu, ser temperatura barra amperagem, né, temperatura, não, eficiência está em porcentagem, e aqui load corrente, amperagem, né. Então a eficiência dele
Eu não sei, deveria estar em temperatura, mas enfim, eu não sou especializado nisso. É um documento de 2 páginas, então na segunda página não tem absolutamente nada. E eu encontrei também isso aqui, tá? Um diagrama típico, né? Típico é o diagrama, tá? Esse aqui, ele tem o VIN, né? VDDP, VDD, porém ele não tem os terminais, tá? Isso aqui ele é um documento para ter como base só, né? Falar as fases, mas não fala o que é o que. Então, no chutômetro fica meio complicado, né? E como eu tenho outra placa ali, eu achei mais fácil usar essa medida aí para conseguir encontrar o problema dele, né? Que o problema é ele. O certo seria o osciloscópio, mas eu não tenho o datasheet dele. Então, para eu saber o que eu vou ficar medindo, eu vou ficar medindo todos os terminais dele. Tem o quê? 48? Deve ter 48 terminais, deve ter 12 cada um aqui, eu não parei para contar, tá? Então, assim, eu vou ficar medindo cada um deles? É óbvio que não, ainda mais os terminais todos próximos ali, é meio que irracional fazer isso aí. Como eu tenho outra placa, eu achei mais viável, eu achei mais coerente fazer a comparação, certo? Então amanhã eu vou tirar ele, ver se o curto vai sumir. Se sumir, aí eu vou atrás de outro. Eu não vou tirar da outra placa, porque eu vou estar teoricamente detonando uma placa para fazer outra, então não vai resolver meu problema. Poderia fazer como teste. Se eu não encontrar ele aqui como sucata, aí sim eu vou tirar ele da outra placa, colocar aqui e constatar se o problema vai continuar ou se vai resolver. Aí se eu tiver encontrado ele, aí sim eu vou fazer esse teste e depois faço o pedido dele, tá? Se eu não encontrar para comprar, eu nem vou fazer esse tipo de teste não, porque eu não vejo necessidade, já que a outra já está funcionando, ok? Então amanhã eu continuo o vídeo aí, fazer um vídeo bem bacana, bem mais técnico. Bom dia, pessoal. Bom dia, quase boa tarde já, né? Já quase meio-dia. Hoje de manhã eu continuei o diagnóstico dessa placa. Então eu gastei um tempo nela hoje tentando resolver esse problema dela. O que estava acontecendo, né? Depois que eu tirei o PWM, ainda assim continuou em curto, né? Relação terra com os MOSFETs, certo? O source dos MOSFETs de alta. Então, só que não são todos, né? Por incrível que pareça, não são todos. Eram 3 aqui, né? Esse de alta. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó. Cadê? Ó, esse e esse. E também esse aqui, tá? Ele tem um de alta e de baixa lá, né? E eu tirei todos, né? Na verdade, assim, eu comecei tirando esse aqui, que tinha uma marca na placa, rasparam ela. Não sei exatamente o que aconteceu, mas tinha uma marca, assim que eu tirei o dissipador, deu pra ver uma marca de chave, né, no MOSFET. Tirei ele para fazer o teste no multímetro, né, tentar saturar ele, né, abrir e fechar o MOSFET, que é o único teste que a gente pode saber. E ele funcionou. Tirei o segundo MOSFET de alta e também fora do circuito, funcionou, abriu, chaveou, normal. Não é um teste completo, mas é o mais próximo que a gente pode chegar de um tipo de teste para MOSFET, né, usando o multímetro. E depois que eu tirei o segundo, que não teve alteração, né, eu digo, continuou em curto o source em relação ao terra e o MOSFET estava ok. Aí eu já desencanei de testar os MOSFETs. Eu fui tirando, tirei esse de baixo, onde está esse fio aqui, onde eu fiz esse jumper nessa ligação. Jumper não, né, soldei o fio aqui para ligar a tensão direta, né, para ver se eu encontrava o problema. E fui tirando, testando, nada. Aí depois eu tirei esse aqui também, estava em curto e nada. Esses outros aqui não estão em curto em relação à terra. O source não estava em curto, então eu não tirei. Não resolveu tirar os 4 de alta. O que eu fiz? Tirei os 4 de baixa, né? Porque poderia ser que o de baixa queimou e ainda estaria dando curto. O source do de baixa, ele obviamente vai com terra. Então, ok. Mas o dreno do de baixa é o source do de alta, tá? Então o source do MOSFET de alta é ligado no dreno do MOSFET de baixa. Então é normal ter um curto. Só que como estava fechando curto em relação ao terra, o dreno do de baixa, que não deveria estar dando curto, estava dando curto também. Bom, não tem esquema, né? A outra placa, ela tá aqui embaixo, tá? Ó, a outra placa tá funcionando, não tirei PWM, porque eu sou meio contra ficar mexendo em coisa que tá funcionando, tá? Porque tudo relacionado a equipamentos eletrônicos, a gente envolve solda, né? Tirando, sei lá, uma BIOS aqui que é só tirar e colocar. Ok, 100%. Mas o que envolve solda, existe o estresse do componente, existe o erro humano, existem várias falhas que podem acontecer. Então eu evito mexer quando está funcionando. A medição que eu fiz foi só multímetro mesmo, não tirei componente, tirei nada. Então assim, eu não tirei, né, o PWM nada outra, nem nada.
Bom, como eu não tinha um esquema, como eu não tenho o esquema dessa placa, eu já falei algumas vezes, né? Eu vou repetir aqui. Não recomendo que injetem tensão em placa, tá? Porque eu estou recebendo muito equipamento zoado, mexido, detonado, porque algumas pessoas acabam tentando fazer esse tipo de coisa aqui e acaba queimando mais componentes. Por exemplo, se eu ligasse aqui o Source com o PWM poderia queimar, tá? Então tá sem o PWM, obviamente, não tinha tirado já. E o PWM aparentemente está bom, né? Vou ter que soldar de novo e testar. Mas quando eu injetei tensão, eu até levei na outra loja, porque lá eu tenho o termovisor, para ver se alguma coisa aquecia, porque nada aquecia. E o curto continuava, né? Quando eu injetava a tensão, a amperagem ia lá para cima, né? Para o máximo que eu tinha colocado ali, eu cheguei a colocar 1 e alguma coisa ampere, né? 1 e 2 mais ou menos, de amperagem. E nada esquentava, nem com o termovisor, nada esquentava. Mas foi engraçado que em um determinado momento, o curto sumiu, né? Simplesmente sumiu. O curto terra, source, sumiu. E eu olhei bem, tinha um capacitor bem aqui, né? Que eu já arranquei ele, que estava mais em pé do que deveria, né? E não estava assim antes, né? Quem quiser voltar na filmagem, acho que não vai dar para ver muito bem, mas ele estava um pouco mais em pé. Aí eu olhei, olha aqui, olha aqui. Ele abriu, tá? O curto que estava gerando era ele estava gerando o curto, e no momento que eu injetei tensão, né, alimentei, né, o circuito, que com certeza o source passa por ele, para aí sim para o processador, para dar uma filtragem, para filtrar a tensão que passa, a tensão e a corrente que passa para o processador, mas a tensão no caso seria o mais importante nesse caso. E ele em algum momento entrou em curto, né? Toda essa parte estava em curto, mas eu não medi os capacitores em si. Assim, aliás, eu medi, mas estava em curto também, então não fazia diferença. E ficar tirando era mais complicado do que tirar só os MOSFETs. E quando eu injetei tensão, o que aconteceu? Ele cedeu de vez, olha aí, ele estufou. E em um determinado momento, ainda soldado na placa, o curto sumiu, porque ele estufou tanto que ele abriu, né? Ele estava em curto, aí o curto ele passou para abrir, certo? Ele simplesmente abriu. E como ele abriu, não tem mais curto, certo? Não, o curto que tinha no source não tem mais. Eu tô gravando esse vídeo de antemão, eu não fiz mais nada na placa ainda. Eu vou fazer, né, agora soldar de novo e começar os testes novamente, soldar o PWM primeiro, né, ver se eu não vou colocar processador, mas eu vou ligar a placa mesmo sem essas faces, sem o processador, para ver se agora alimenta, né, se pelo menos vai conseguir fazer a alimentação do processador. Ok? Então eu volto aí para concluir o vídeo, se dessa vez eu estiver certo sobre o reparo, tá? Mais uma vez, o orçamento só termina quando o equipamento dá certo, tá? Eu vou bater nessa tecla algumas vezes. Por quê? Porque olha o que eu tive que fazer para chegar nessa conclusão, né? Que por sorte aí, né, o capacitor cedeu de vez. Concluindo essa BioStar, o problema persiste, teve alteração, tá? O fato do capacitor ter problema, resolvemos uma parte. Esse MOSFET aqui, ele está liberando 1 volt 0,87, tá? O que está fazendo alimentar a GPU, ela esquenta agora, coisa que ela não estava fazendo antes, ela está esquentando. Porém, eu não tenho o pulso dos outros MOSFETs, tá? De nenhum outro, então nenhum outro MOSFET está habilitando, só esse primeiro aqui. O processador tá bom, tá? O processador eu tinha testado na outra máquina do mesmo cliente. Eu, inclusive, vou até testar de novo, né? Na hora de montar ali. Eu não sei se ele vai querer aguardar ou não. Esse vídeo eu vou adiantar ele. Eu vou colocar já na segunda que vem. Acho que tem uns 8 vídeos programados já. Mas eu vou adiantar esse vídeo. Vai sair antes dos outros. Por quê? Porque tem muita gente que me ajuda nos comentários, né? Que consegue achar esse componente para mim. Ou até tem uma sucata lá. Tá? Então eu vou fazer isso, vou adiantar, porque às vezes eu consigo esse componente aqui para substituição. O PWM realmente tem defeito. Ele não está gerando curto, mas ele não está liberando a tensão. Se o relato do cliente está correto, essa placa ela fedeu queimado. O capacitor, esse capacitor especificamente, ele não vai feder queimado, né? A não ser que ele exploda, aí sim. Mas do jeito que estava aqui, não é feder queimado. Então algum componente queimou.
A gente sabe que não é o processador, a gente sabe que não são os MOSFETs aqui, pelo menos não os que eu tirei, os outros também aparentemente não, porque eu fiz a medição mesmo na placa, mas certamente o PWM está com problema. Ele está esquentando ligeiramente, tá? Ele esquenta mesmo, mas não sei se é critério de avaliação. Não tem esquema, não tem datasheet nem do PWM, tá aí o modelo dele. Deixa eu ver se consigo filmar aqui. Não vou conseguir não. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu falei antes, né? Mas eu vou colocar na descrição do vídeo. Aliás, eu vou colocar no vídeo que eu vou separar o nome dele, colocar nessa parte do vídeo, beleza? Olha aí, pessoal. Consegui resolver essa aqui, tá? Eu mexi nela no começo da semana. Eu até postei, né, que eu precisava desse CI aqui, o Inter, não sei o que lá, 95, acho que eu decorei, 95866, acho que é isso mesmo. Eu até postei, né, que eu precisava dele. Por quê? Recapitulando. O que eu fiz nela mesmo? Eu tirei, ela tava em curto. É verdade, lembrei. Peraí. É tanta placa que eu tô ficando caduco já. Deixa eu pegar a pecinha aqui. Peraí, gente. Deixa eu pegar a pecinha aqui que já volto aí. Detalhe, não sei se consegui resolver, tá? Ele apitou só, né? Coisa que ela não tava fazendo. O principal problema era esse capacitorzinho. Ô, inferno. Depois eu peguei. Mas aquele capacitor ali, cadê? Olha lá, aquele lá que inchou por baixo. Vou pegar agora não. Bom, eu tinha dito, o vídeo vai passado alguns segundos, né? Para mim passou alguns dias, né? Mas a gente injetou tensão, eu injetei tensão no source e acabou que ele apresentou o problema. Ele saiu do curto e ficou aberto, né? Aí eu vi que ele estufou, eu nem substituí porque estava aguardando o componente. Depois que eu consegui detectar ele com problema, lembrando, essa placa ela fedeu fumaça, eu tava usando, de repente fedeu queimado, quer dizer, fedeu fumaça difícil, fedeu queimado e a placa não ligou mais, ou ligava, não dava imagem, enfim. Então eu achei o capacitor com problema. Depois que eu consegui achar esse capacitor, eu tirei as fases, né? São 7 fases, são 4 mais 3, 4 aqui mais 3 aqui. As fases não estavam sendo habilitadas, o curto havia sumido depois que eu tirei o capacitor, mas a única fase habilitando era essa aqui, desse MOSFET aqui, tá? E as outras não estavam habilitando. O que eu fiz? Né? Eu fiz o pedido lá, na verdade eu fiz o pedido no Instagram, ver se alguém tinha para vender, e me apareceu uma pessoa querendo vender. Eu não sei se eu posso falar o nome dela, então eu vou evitar, mas uma pessoa que me ajuda bastante. Eu já citei ele em algumas lives, cara, muito gente boa, engenheiro, só posso dizer isso, tá? Ele me conseguiu alguns desses, tá? Porque ele já trabalhou na fábrica, tá? Dessa empresa aqui, da Biostar, né? Então para ele é mais fácil conseguir isso aí. Ele conseguiu para mim e me enviou. Esse componente chegou. Eu fiz a substituição. O velho está aqui, tá? O velho está aqui. E agora assim que eu liguei, eu fiz a medição das fases. Todas foram habilitadas dessa vez. E a GPU esquentou e apitou. Eu não coloquei placa de vídeo. Ela usa esse DVI aqui que eu não gosto de usar. Então vou colocar uma placa de vídeo para testar. Mas antes eu vou mostrar para vocês que ela está apitando ao menos, tá? E agora sim as fases estão sendo alimentadas. Detalhe, né? Olha a complexidade do negócio. Por quê? Porque esse PWM aqui, eu não achei o datasheet dele. Para confirmar, eu achei um diagrama, mas não informa a cada terminal o que é para eu fazer a medição. Então estava meio que de mãos atadas, né? Eu coloquei ele com problema, eu diagnostiquei ele com problema, porque era o mais provável, já que eu tinha resolvido a parte do capacitor que tinha defeito e fiz todos os testes necessários e tudo aparentava estar ok. Faltava só a alimentação das fases, tá? Então deixa eu ligar aqui. Bem complexo, né? Bem complicado isso aí, gente. Por sorte eu consegui o componente, tá? Ele ligou sozinho já. A gente tem que configurar a BIOS. Ó, apitou. Certo? Tá apitando várias vezes aí. Não sei o que significa esse tanto de apito. Provavelmente é falta de vídeo. Provavelmente, não tenho certeza. Pode ser também a falta do dissipador. Não sei. Tá, mas enfim, eu vou ligar agora mais ou menos, sem dissipador mesmo, mas a placa de vídeo ao menos para ver se vai dar imagem. Vou colocar o dissipador que eu uso para teste aqui, configurar a BIOS. Aí eu mostro só a conclusão, tá? Então, defeito capacitor, eu vou ter que colocar outra agora. Eu não tinha colocado porque
tá com defeito e eu estava esperando um componente, aí e o PWM com defeito. Então agora sim eu vou concluir esse reparo aí, finalizar o vídeo. Achei que eu ia ter que fazer uma parte 2, mas felizmente aí eu consegui o componente, tá? Então quem comentar aí e oferecer esse componente, algumas pessoas já apareceram oferecendo lá o link comprando fora do país. Tá, muito obrigado aí pela dedicação, agradeço bastante aí, o pessoal realmente me ajuda bastante em algumas coisas que para mim é bem complicado pedir ou encontrar, beleza? Vamos mexer com eletrônica é facinho, é só colocar o dedo aqui, ó, só trocar um fusistor aqui, ó, colocar um shunt e funciona. Pessoal, quem acha que é simples, viu? Olha que coisa mais bizarra, gente. Eu falei, eletrônica é complicado. Aí, gente, o orçamento você passou, tem que ser isso e pronto, porque não sei o que. O defeito agora quando eu coloco o HD, eu tento iniciar o sistema. Ele reconhece, né, na verdade, o SSD, ele reconhece o SSD, mas ele entra na BIOS. Ou seja, ele não está reconhecendo o sistema do SSD, ok? Ok? Eu não tenho certeza. É a máquina, é o sistema que a gente usa para a nossa máquina de teste ali. Eu não tenho certeza se ele está Legacy ou se ele está UEFI, tá? Porque quem fez a formatação não foi eu, foi outro técnico da loja. Então o que acontece? Ele está reconhecendo o SSD, mas ele não inicia o sistema. Ou seja, provavelmente alguma coisa relacionada ao sistema que está instalado nele, tá? Eu acredito, como a BIOS originalmente ela é UEFI, por não estar iniciando, eu acho que o sistema que está aqui é Legacy. Tá? Ele foi instalado como Legacy, então ele tem que ser executado como Legacy. Bom, o UEFI é o sistema padrão que vem na BIOS da máquina. Quando eu vou lá e mudo para Legacy, tiro o UEFI e coloco o UEFI, depois Legacy ou só Legacy, tá? Ele simplesmente bipa, mas não dá imagem. Eu tenho que resetar a BIOS para voltar ao normal, para depois ele dar imagem. Eu puxei aqui o HDMI para ver se saía no HDMI, não está saindo. Coloquei aqui no DVI também, não estava saindo. Eu passei aqui para esse DVI da placa-mãe para ver se ele está iniciando. Também não sai imagem. E está funcionando, ó. Tá vendo? Só que ele não dá imagem quando eu coloco o Legacy, ó. Tá funcionando. Certo? Bizarro, né? Bizarro e coisas que na eletrônica é complicado, não é nem informática, né? Na eletrônica em si é complicado, tá? Quando eu reseto a BIOS, volta ao original, ele dá a BIOS, BIP e tal, diz que está tudo funcionando, eu configuro tudo e tudo funciona. Bizarro, né? Vamos lá, tô tentando resolver isso aqui ainda. Pode ser que seja a BIOS com problema, né? Outro problema, tá? Desculpa, quando é assim, gente, eu não costumo cobrar mais, tá? Se tem um CI com problema, resolva, aí tem que configurar a BIOS ou regravar a BIOS, isso aí o valor já está incluso, eu não coloco mais nada, tá? Eu tô cobrando a solução do problema, certo? A não ser que troquei o PWM, aí vai ver o PCH tem defeito, o PCH custa 200 conto, 100 conto, vou passar para o cliente, ó, encontrei mais defeito e a peça tem que ser substituída, não tem a peça, tem que pedir, enfim, né? Vários fatores podem alterar isso aí. Tá? Mas não altera o valor. Diz aqui, eu estou sofrendo soltei o PWM, beleza, show, vamos começar os testes aqui para finalizar. Porque o cliente tem duas placas, né? E eu quero entregar, ele quer as duas, né? Ele quer que envie as duas logo. Então ele falou que ia guardar a peça. Então eu quero receber meu dinheiro, né, gente? Mas a placa não ajuda, beleza? Vamos ver, eu vou tentar aqui já. Agora já são 6h10. Sexta-feira, todo mundo já deu vazare, né? Só tá eu aqui, eu vou sair daqui só quando resolver isso aqui, tá? Ou umas 8 horas da noite, vamos ver aqui. Eu vou sofrer mais um pouco. E aí, pessoal, como eu não sou bobo nem nada, né? Só o jeito de andar mesmo. O que eu fiz, né? Como eu tô suspeitando da BIOS, seja um problema corrompido na BIOS, como a BIOS é soqueteada, eu tirei, essa aqui é a BIOS original. O cliente tem duas placas iguais, então simples, né? Tirei a BIOS de lá, que eu sei que está boa, porque lá eu testei o sistema, usei inclusive esse HD. Coloquei a BIOS aqui, tá? Duas coisas que eu já notei. Nessa BIOS original dele, que está na máquina, quando eu ligo, ele aparece outra tela. Ele aparece essa tela, né, que é a tela da BIOS, ok, padrão. Mas antes ele aparece uma amostragem da placa. Por quê? Mostrando como é uma placa para mineração, ele aparece o que está sendo operado e não, né? Porque são vários PCIs. Aí ele mostrava só esse slot PCI 16X
trabalhando, né? Work é a palavra que ele está lá. Aí acho que os outros, quando aparece em vermelho, eu acho que é stop, não sei se é stop ou defeito, alguma coisa assim. E cinza é porque não está ativado. Essa BIOS aqui, ela não apareceu isso. Deixa eu resetar aqui, eu não vou nem mexer nela. Ó, resetei. Detalhe, liga sozinho, tá? Eu acho que é uma função da BIOS, óbvio que é mineração, faz sentido ligar sozinho, porque se a energia acaba em determinado local, numa fazenda de mineração, quando a energia voltar, automaticamente ele vai ligar, né? Faz sentido, né? Então, acho que liga sozinho mesmo, isso não é um problema. Ó, ele não aparece isso aí nessa BIOS original, que é a informação da tela, e nem isso aí, o Pro. Ele não aparece isso. Vamos ver se ele vai entrar no sistema. Ó, já carregou. Ou seja, problema na BIOS, tá? Só que é mais um problema, né? Eu tinha... Ele vai... já entrou no sistema, tá? HD teste. Esse artefato é da minha placa de vídeo. Que é... Bom, entrou no sistema. Ou seja, a BIOS original dessa placa também tem problema. Como deu defeito? Nunca saberemos, né? Por que deu defeito? Nunca saberemos. Ele está sem o dissipador, sem um cooler, tá? Então não vou deixar muito tempo ligado, não. Mas enfim, funcionou, né? Com a BIOS. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa BIOS, vou pegar o TL ali, agora a gravadora TL 866, né? Acho que é isso mesmo. Gravar essa BIOS aqui e replicar nesse chip, certo? Aí vamos ver se resolve os dois. Aí eu posso despachar os dois aí, feliz da vida que os dois deram certo. Será que agora resolveu de vez o problema? Será? Bom, opa, foi mal pelo dedo aí. Entrou no sistema já, certo? Então, excelente, certo? Resolvemos esse problema que não estava entrando. Então, o sistema está como Legacy, bom lembrar disso. Está como FI, porque voltou ao padrão, e o padrão é o FI. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar, certo? Ali, que está sujo de fluxo. Vou colocar de novo o capacitor ali. Tá, que tá faltando, não o mesmo, óbvio, né? Vou colocar outro. A BIOS está aqui, eu tirei daqui, né? Ali, certo? Tirei, regravei, tá? Ou seja, duas plaquinhas, ok. Obviamente essa aqui eu ainda vou testar, aquela eu já testei, USB, rede, mineração é necessário. Deixa eu até colocar a rede aqui já para não sei dar o pipoco. Não vai dar, não. O problema não tem nada a ver com rede, então não tem porquê. Ó, acendeu. Ó, conectou. Um ponto ali, demora um pouquinho, mas vai conectar, conectou. Bom, eu vou testar USB, né, as portas P2, PS2, aliás, né, som, que mais? Os slots também eu vou testar um por um, colocar o riser, né, tem um riser ali que a gente usa para teste, certo? Colocar o riser. Que mais? O slot de memória, né, o processador tá ok já, enfim, vou finalizar os testes e essa já é a finalização desse vídeo, tá? Eu vou postar uma foto agora, vou colocar as duas, uma lá da outra, postar a foto no Instagram, então quem puder, dá uma ida no Instagram lá e compartilha, ó, e curte a foto, beleza? E segue a gente no Instagram, né? Tô zoadaço. Bom, ó, aqui é o seguinte, sobre BIOS, é até bom, eu ia até esquecer isso já. A gente já usa TL, né? Essa BIOS aí é a BIOS que deu certo, a BIOS que está boa. Cadê o mouse? Cadê o mouse? Caceta, peraí. Aí. É a BIOS que está boa, né? Decore isso aqui, esse início aqui, tá? Só esse início. Eu vou abrir agora a BIOS com defeito, ó. BIOS com defeito. Obviamente eu fiz a leitura dela antes, né? Da BIOS com defeito, só por garantia. Ó, presta atenção. Aí, ó. Vou abrir. Alguma coisa diferente? Absolutamente nada, né? É óbvio que o hexadecimal ele é bem maior do que isso, né? Tem várias e várias linhas. Cacete, deu um mouse. Ó, tem várias linhas, tá? Então, em alguma dessas linhas tá com alguma coisa corrompida. Tá? Olha o tanto, olha a quantidade, ó, nem saiu, ó em cima lá, ó, nem saiu, tá vendo? Do lugar, e tá passando página por página, né? É um arquivo de 8 MB, 64 essa BIOS, então é 8 MB, mas olha o hexa disso aqui. Em algum momento, em alguma dessas linhas aqui, ou em várias linhas, corrompeu, né? Algum arquivo com algum número corrompeu e causou esse problema aí da BIOS ficar zoada, tá? Um problema que eu só poderia saber depois que a máquina ligasse dessa imagem, né? Por óbvio, tá? Então, é simples entender? Só que algumas pessoas
tentam tapar o sol com a peneira, tentam enganar, dizer que é simples. Não é simples, gente, não é uma coisa simples. É impossível? Óbvio que não, senão eu também não conseguiria. Mas não é simples, tá? E uma coisa, um defeito só pode aparecer depois de resolver outro. Isso acontece bastante nessa área de eletrônica. Daí, pessoal, eu queria frisar algumas coisas que tem muita gente, já está à noite já, né? Já são quase 7 da noite. Tem muita gente que me questiona, Getúlio, eu quero aprender a mexer em placa de vídeo. É basicamente isso, a pergunta é essa. Galera, para de querer mexer com placa de vídeo, você tem que aprender eletrônica. Por quê? Isso aqui, uma placa-mãe, é igual um circuito de placa de vídeo. Inclusive é até mais complicado que placa de vídeo. Placa de vídeo é simples. Só porque eu sei mexer em placa-mãe, eu tenho costume mexer em placa-mãe? Não. Eu mexo em placa-mãe há muito tempo, mas eu sempre meio que recusei esse serviço. Hoje, como eu vi que a demanda é muito grande para placa-mãe, eu trabalho com placa-mãe hoje. Mas, por que eu sei mexer com placa-mãe? Eu mostrei uma série de vídeos aí, só placa de vídeo, né? Foram acho que 2 ou 3 semanas só placa de vídeo. E agora eu estou basicamente placa-mãe aqui na loja do Bueno. Por que eu sei placa-mãe? É porque eu sou o mestre? Não, é porque eu sei eletrônica, tá? E não sei, eu sei eletrônica, tá? Porque eu sou fraco ainda, posso dizer. Que eletrônica é muito vasto, então, assim, sabendo eletrônica, gente, você consegue mexer em qualquer coisa. Você consegue mexer em Apple, consegue mexer em placa-mãe, placa de vídeo. Então, para de fazer uma pergunta tão idiota como essa. Eu não estou ofendendo ninguém, é a gente falar. Tá? Mas para de fazer uma pergunta tão idiota como essa, porque você tem que aprender, quem quer entrar nessa área, eu sei que muita gente acaba se inspirando em mim, aprenda eletrônica. Não compre curso de placa de vídeo, não compre curso de placa-mãe, não compre curso de reflow, porque acho que tem até isso para aprender. Entenda de eletrônica, compre livro de eletrônica, ou fechar uma parceria logo aí com uma instituição grande que dá aula de eletrônica, porque o que tem que aprender é eletrônica. Sabendo eletrônica, você mexe com qualquer coisa. Aí você escolhe o seu nicho. Você quer mexer só com Apple? Mexe só com Apple. A Mariana mesmo tem muita prática com Apple. Prática é essa que eu não tenho. Eu vou conseguir mexer com Apple se eu quiser? Vou conseguir mexer com Apple se eu quiser. Lógico que eu vou adaptar. Às vezes eu vou ter que me adaptar. Eu não vou ter tanta praticidade como ela tem, que mexe mais com isso. Assim como o Renato também, ele mexe com placa-mãe, mexe mais com placa-mãe, né? E eu mexia mais com notebook e placa de vídeo, basicamente. Então, assim, o Renato também mexe mais com placa-mãe, tem mais praticidade? Lógico que tem, porque é um nicho que ele escolheu focar, que é um nicho que ele, opa, peraí, eu vou focar nisso aqui. Então, assim, sabendo eletrônica, a gente aprende qualquer coisa, tá? Então, a gente sabe mexer com qualquer coisa, aí você escolhe, quer mexer com TV, mexe, quer mexer com CRTV, mexe, sei lá, monitor, mexe, sabe? Mexe com qualquer coisa, sabendo eletrônica, tá? O importante é a base eletrônica. Beleza? Vou finalizar esse vídeo, acho que ficou muito extenso, né? Porque eu gravei um pouco no começo da semana, agora mais um pouco. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Pessoal, muito importante, se inscreve no canal, sério, dá like aí nos vídeos. Eu não costumo pedir isso, mas isso é extremamente importante para o canal crescer e para o canal ter relevância, tá? Isso é mais importante.